Bom, sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Hoje a gente vai fazer modelagem dos eletrodutos, certo? E a primeira coisa que a gente tem que fazer é diferenciar os eletrodutos que a gente vai utilizar, certo? Os mais comuns que a gente utiliza nos projetos são os amarelos e os laranjas, certo? Qual que é a diferença dos dois? O eletroduto corrugado laranja, né, que tem o mesmo nome do amarelo, que é eletroduto corrugado, ele tem uma maior resistência, certo? Então ele é ideal para você utilizar em lajes, né, em paredes de concreto, por exemplo, onde você precisa de uma resistência maior, certo? Não só pelo efeito que tem ali na laje, que vai receber uma carga maior, mas pela resistência ao longo do tempo, né? Vai estar dentro do concreto. Então o ideal é que você utilize o laranja. Caso você esteja trabalhando em uma casa térrea, né, onde você vai colocar eletrodutos apenas nas paredes, você pode utilizar aí os eletrodutos amarelos, certo? Aqui a gente vai utilizar os laranjas. Então, ó, vamos vir aqui na luminária. Primeira coisa, vamos mudar aqui a visualização para alto. A gente vai visualizar as luminárias. E essas luminárias aqui são luminárias que vão ser colocadas, né? São prontas para ser colocadas quando você trabalha com a laje pré-moldada, certo? Se você quiser clicar nela e mudar para octogonal aqui, ó, essas outras aqui você pode mudar, certo? Então eu estou trabalhando com essa laranja aqui porque aqui o sistema estrutural aqui vai ser de pré-moldado, certo? O que eu tenho que fazer para modelar eletroduto? Vou clicar aqui nessa luminária. Aqui tem 8 opções, né? A gente vai clicar nessa aqui, por exemplo. Botão direito, desenhar conduíte, certo? E a primeira coisa, né? Veja que a gente não consegue visualizar, ó, o nosso eletroduto, certo? Por quê? Isso é importante acontecer para vocês entenderem, é uma dúvida muito comum. Se você vir no corte, certo? Vou vir aqui no corte. Vou ajustar aqui a faixa de corte, vou dar 2 cliques. Vamos ver aqui a altura da nossa luminária, como é que ela está. Então veja, vamos dar um DI, medir a distância, daqui até aqui, 3,27, certo? Ou seja, a nossa faixa da vista, ela tem que vir daqui, certo? Até aqui em cima, 3,27. Então vamos lá na planta baixa do térreo, faixa da vista, aqui está 3,28, né? Vamos colocar mais um pouco, vamos colocar 3,30. Vamos dar OK. Agora vamos tentar desenhar o eletroduto. Clique na luminária, botão direito, desenhar conduíte, certo? Veja que você já visualiza. Então o que significa isso? Que a faixa da vista é tudo que você visualiza aqui nessa planta, certo? Se você colocar, por exemplo, a faixa da vista a 1 metro, você não vai visualizar aqui essas tomadas, certo? Só para vocês entenderem. Então tá, já veio aqui o eletroduto. Aqui na aba propriedades vai ter vários eletrodutos para vocês utilizarem. Tem o amarelo, o laranja que a gente vai utilizar, certo? Tem um PAD, tem o rígido roscável, né? Que a gente vai passar lá no térreo, nas tubulações que vai lá para o medidor, certo? Então, ó, o que eu tenho que fazer? Eu vou aproximar aqui do meu ponto. Tem duas opções, ó, embaixo e em cima. Vou clicar aqui. Tem que aparecer essa bolinha aqui para você clicar, para ficar certo. E aí você vai escolher superior, certo? Então ele vai por cima. Da mesma forma, você pode continuar, clicar aqui nesse ponto e desenhar, certo? Para cá. Clica nesse aqui, superior. Ou você pode dar ESC, certo? E vir aqui, ou aqui também, sem problema algum, vamos nesse aqui. Botão direito, desenhar conduíte. Tem essas duas opções aí, certo? E vou clicar aqui por cima. Eu vou colocar superior, certo? Nesse caso aqui, quando a gente tem tomadas muito próximas, você pode vir pela parede, certo? Mas é uma opção sua, se você quiser vir por cima não tem problema. Para vir pela parede, ou a gente vai no corte, certo? Ou a gente pode fazer aqui na planta. Pode ser que tenha algum problema de você fazer na planta, vamos tentar fazer aqui. Então, eu vou vir aqui na tomada, vou clicar aqui nessa opção, ó, botão direito, desenhar conduíte. Eu vou selecionar a opção central, né? Eu vou mostrar lá depois no 3D para vocês entenderem, né? O que é superior, o que é central, o que é inferior. Vamos selecionar aqui a central,
Vou dar OK. E vamos selecionar aqui, ó, esse ponto central e vou dar OK. Certo? Uma coisa que eu não falei, que é muito importante, que é sobre o diâmetro do eletroduto que a gente vai utilizar, né? A gente foi fazendo e não cheguei a comentar. Depois, lá no final, a gente vai fazer dimensionamento, né? Tem uma tabelinha aqui, onde tem o diâmetro do eletroduto em função dos cabos que vai estar lá dentro, certo? Então, suponhamos, aqui na cozinha, a gente vai precisar de pelo menos 3 fios, né? 2 fases e o terra, certo? Então, nesse circuito da cozinha, a gente vai ter 2 fases e o terra. Se a gente for usar essa tabelinha aqui, se a gente for pegar aqui, número de condutores eletrodutos, 3 fios, os fios são de 2,5, certo? Então, a gente vai precisar de um eletroduto de 16. Muitas das vezes, pessoal, vocês vão ver que a gente vai ter vários eletrodutos que carregam outros fios, né, de outros circuitos. E quando a gente for fazer o dimensionamento, a gente vai ver que na maioria das vezes a gente vai cair aqui no eletroduto de 25 milímetros, certo? E poucos eletrodutos vão dar de 20. Isso a gente vai ver lá na frente. Então, vamos já partir com 25, que é o valor que provavelmente vai dar certo, certo? Depois a gente comenta mais sobre isso. Vou fazer esse eletroduto aqui, ó, entre as luminárias, botão direito, desenhar conduíte, seleciono aqui 25 e dou OK. Depois que eu fiz o eletroduto, tem como eu mudar o diâmetro? Tem. É só você clicar nele, aqui, e mudar aqui para 25, certo? Ou você pode selecionar todos, clica num, digita SA, SA você seleciona tudo, certo? Você vem aqui em filtro, desmarca aqui, deixa só conduítes e muda para 25 aqui, certo? Beleza. Eu vou selecionar tudo aqui e vou dar um BX. O que é BX? A caixa de seleção, né, que a gente visualiza o 3D. Então, ó, eu vou marcar o modelo de vista aqui, ó, quando eu estiver no 3D, eu vou sempre trabalhar aqui no 3D Projeto Elétrico Documentação. Então, vou visualizar melhor. Segura o Shift, bolinha do mouse, segura ela e gira. Ó, você consegue visualizar os eletrodutos que você criou, certo? Então, veja que automaticamente ele fez o caminho, né, até esses pontos. E agora eu quero explicar para vocês o que seria superior, o que seria inferior na hora de inserir eletroduto. Se você clicar aqui na tomada, veja que você tem aqui a face superior, face inferior, certo? Então seria isso. Lá tinha 2 opções, seriam essas duas aqui. E aqui também a gente tem 3 opções, a opção superior, inferior e central. Do lado direito é a mesma coisa do lado esquerdo, certo? Como eu disse, segura o Shift aí e a bolinha do mouse. Aqui a gente criou um eletroduto, certo? Na região central. Se você quisesse criar região superior, você pode criar também. Uma coisa legal para você trabalhar no 3D, né, quando você for girar, é você clicar em algum ponto, por exemplo, uma tomada, segura o Shift e gira, que aí você vai girar em torno desse ponto, fica mais fácil de girar, certo? Mas a gente vai trabalhar mais aí com essa ferramenta. Então é isso, a nossa aula, para não ficar muito grande, pessoal, eu vou dar prosseguimento na próxima aula, para a gente continuar esse traçado dos eletrodutos.